Essa é a história de um estudante comum chamado Takamiya, e ele tem uma bela colega de classe chamada Kagari, que é muito popular em sua escola. Por conta de toda sua fama, ela foi apelidada de princesa por seus colegas de escola. E assim como o nosso protagonista e outros alunos padrões, a princesa só vai de ônibus para a escola. Mas o nosso protagonista estava se perguntando por que ela andaria em um veículo público, sendo que até onde ele sabe, a Kagari é a filha única de um empresário muito rico. E os dois não só estavam na mesma classe, como também se sentavam ao lado um do outro. Certa vez, o Takamiya deixou cair acidentalmente a sua borracha, e enquanto ele estava prestes a pegá-la, de repente a Kagari a pegou e a entregou a ele. Ele achou que estava com sorte, porque a Kagari o ajudou, mas isso se tornou um motivo para que ele fosse intimidado e espancado pelos fãs da Kagari, que invejam o lugar onde ele se senta. Um dia, o seu professor ordenou que ele levasse os papéis para a sala dele, mas enquanto caminhava no corredor, o seu colega de escola, que estava com a Kagari, pegou os papéis dele. Quando ele estava caminhando para jogar o lixo fora, ele percebeu algo se movendo dentro da lata de lixo. Ele a retirou e viu um brinquedo de pelúcia em forma de coelho com coisas escritas nele, e de acordo com as escrituras, um prédio vai cair. E alguns segundos depois de ver isso, uma parte de um prédio caiu em sua direção. Ele pensou que tinha morrido naquele momento, mas quando ele abriu os olhos, ele ficou completamente surpreso, porque a Kagari estava o carregando e eles estavam flutuando no ar. E antes que ele pudesse fazer mais perguntas, dois robôs coelhos os atacaram. E enquanto a Kagari lutava contra os robôs, uma mulher chamou pelo Takamiya. Ele pensou que fosse a amiga da Kagari, então ele foi rapidamente até ela. Mas quando ele chegou lá, um grande número de robôs semelhantes ao que ele havia visto apareceram, e a Kagari estava lutando contra eles, pois eles pretendiam matar o Takamiya. No entanto, antes que pudessem fazer isso, a Kagari retornou rapidamente para salvá-lo e queimou todos os robôs coelhos. E o nosso protagonista pensava que estava sonhando, porque tudo o que estava acontecendo era meio impossível de acontecer, e o fato da Kagari estar o salvando para ele também era um pouco estranho. No entanto, a Kagari o explicou tudo, dizendo que ela é uma bruxa com a missão de protegê-lo, porque para ela, o Takamiya é a sua princesa. De repente, um robô ficou atrás da Kagari, e ele estava prestes a atacá-la. Então, o Takamiya correu para bloquear o ataque, mas ele acabou sendo atingido pelo robô, e acabou ficando inconsciente. Um a um, os robôs se levantaram e estavam prestes a atacá-lo novamente, mas a Kagari ficou furiosa e perdeu a paciência com os adversários. Então, ela liberou chamas poderosas que destruíram todos os robôs, e quando o Takamiya recuperou a consciência, ele estava dentro de uma sala privada com a Kagari. Ela lhe contou o que aconteceu e como o levou para sua casa. Então, Takamiya se dá conta de que a Kagari estava o protegendo secretamente, e essa era a razão pela qual a Kagari sempre andava como passageira no transporte público. Esse também era o motivo do porquê eles se sentam um do lado do outro, e como os dois têm as mesmas tarefas em sua classe. Um dia, quando o Takamiya estava no ônibus indo para a escola, a Kagari perguntou se ela poderia se sentar ao lado dele, e por causa disso, os fãs da Kagari ficaram muito mais bravos com o nosso protagonista, e esse ciúme foi só crescendo, porque mesmo no caminho para a escola, a Kagari sempre estava ao lado do Takamiya. De repente, o seu estômago doeu por causa do olhar maligno dos alunos para com ele, e quando ele saiu do banheiro, o Takamiya foi confrontado por aqueles que o intimidaram e bateram nele antes. Felizmente, a Kagari apareceu de repente para impedir os seus colegas de escola e o protegeu do bullying. Durante o intervalo do almoço, a Kagari o convidou para comerem juntos, mas ainda haviam muitas pessoas com raiva, e o Takamiya não conseguia suportar as palavras e os olhares fulminantes de todos os fãs da Kagari que ficavam os seguindo. Então, ele saiu. Enquanto caminhava, ele se lembrou do incidente em que o prédio caiu, e lá ele conheceu uma mulher que tinha orelhas de gato. Ela o confrontou e ele disse que foi ela quem iniciou o ataque contra ele no outro dia. E assim como a Kagari, ela também se transformou em uma bruxa. E quando ela estava prestes a levar o Takamiya embora, a Kagari apareceu para salvá-lo novamente. E os robôs coelhos, aqueles que eles lutaram no outro dia, reapareceram. E agora há mais deles, incluindo alguns gigantes que começaram a atacar a Kagari e o Takamiya. Esses robôs os atacaram ao mesmo tempo. E quando ele abriu os olhos, a Kagari estava em cima dele, cheia de ferimentos de facadas. O Takamiya estava muito preocupado com ela e se sentiu frustrado por não poder ajudar. Mas a Kagari não se importava com o que acontecia com ela, desde que ela pudesse proteger o Takamiya. Ele ficou com raiva, afinal de contas, a Kagari estava dando a sua vida apenas pela vida dele, mas ele percebeu que não deveria ficar com raiva dela. Em vez disso, ele deveria torcer e confiar nela. Por causa disso, o Takamiya prometeu que não a evitaria mais, e como o Takamiya estava preocupado com a condição da Kagari, ela lhe disse que poderia terminar imediatamente com os inimigos, desde que ele obedeça tudo o que ela falar. Enquanto eles estavam sob os robôs que os atacaram, a Kagari de repente lançou um ataque poderoso que jogou fora todos os robôs acima, inclusive aquele que estava os controlando. Em seguida, a Kagari apareceu com um ar feroz na frente do oponente, enquanto carregava o Takamiya. Ela estava prestes a finalizar o oponente, mas o inimigo ainda conseguiu escapar. No dia seguinte, o professor anunciou que todos tinham novos colegas de classe, e as meninas entraram juntas com aquele que os dois lutaram no outro dia, sendo todos eles inimigos agora, sendo Kureishi, incluindo Rin, a Katsura, Mei e a Kana. E a Kagari sabia muito bem que essas 5 meninas eram bruxas como ela, e enquanto estava no ônibus, o Takamiya pensou no que estava acontecendo em sua vida, porque muita coisa louca aconteceu de repente. Ele também ficou surpreso com o fato da Kagari não ter pegado
pegado o ônibus para a escola naquele dia. E quando ele chegou ao local que achava ser a escola, na sala de aula, as 4 bruxas, que eram as estudantes transferidas de sua classe, estavam amarradas e a Kagari estava apontando uma arma contra elas. Sim, o motivo pelo qual a Kagari não estava no ônibus é porque ela já havia ido para a escola para torturá-los. E quando ele perguntou por que ela estava fazendo isso com todos, ela mencionou que essas meninas poderiam ser um grande problema para ele. E é por isso que a Kagari não hesitaria em punir as meninas em um instante. Então Takami aproveitou a oportunidade para perguntar a Kuroichi por que ela queria levá-lo. Então ela respondeu que eles precisam do corpo dele e da coisa branca que estava dentro dele. E como havia outra bruxa que a Kagari não havia atacado, ela atacou de repente de cima e levou o Takamiya. As 4 bruxas também escaparam e estavam prestes a lutar contra a Kagari, mas em menos de 1 minuto elas foram imediatamente derrotadas, pois não conseguiam se igualar ao poder da Kagari. Então elas fugiram imediatamente antes que a Kagari colocasse fogo em todas. E mais uma vez o nosso protagonista acordou na casa da Kagari, e na sala eles conversaram sobre aqueles que queriam levá-lo. E de acordo com a Kagari, ela quer que o nosso protagonista viva uma vida normal, mas para que isso aconteça, eles devem derrotar aqueles que querem prejudicá-lo. E ao ouvir isso, o nosso protagonista implorou para que ela lhe contasse tudo sobre as bruxas. Ele também queria que ela lhe ensinasse como usar magia, para que ele pudesse ajudar quando alguém atacasse novamente. Um dia, enquanto Takami estava em casa, a Kagari o ligou, porque ela queria encontrá-lo. E enquanto caminhavam pela estrada, ela disse que iria lhe contar as coisas que ele queria saber sobre as bruxas. E de acordo com a Kagari, há 2 classes de bruxas. São essas as bruxas da torre, sendo aquelas 5 mulheres contra quem eles lutaram, bruxas da torre. E também existe a oficina das bruxas, que no caso é a classe no qual ela pertence. A Kagari disse que o trabalho da oficina das bruxas era de proteger o mundo. Por outro lado, as bruxas da torre se moviam por conta própria e pensavam apenas em si mesmas. Esse grupo não se importava se algo acontecesse com o mundo humano ou se alguém morresse. E enquanto estavam no mercado, eles encontraram algumas bruxas da torre. A Kagari se certificou de proteger o Takamiya, e os adversários pareciam ser fracos se comparados a Kagari, e foram facilmente derrotados. Por isso eles deixaram o local imediatamente. E quando estavam a caminho de casa, o Takamiya parecia incomodado com o que havia acontecido. Então a Kagari decidiu ensiná-lo a usar magia. Então ela pediu para ele o seguir, e quando chegaram ao seu verdadeiro destino, ele se perguntou por que eles estão na escola. Lá ele conheceu a mãe da Kagari. No mesmo dia, aquelas 5 garotas tentaram novamente derrotar a Kagari, e obviamente elas foram rapidamente derrotadas por ela. E enquanto os nossos personagens principais estavam no ônibus e estavam prestes a voltar para casa, de repente, uma mulher e um crocodilo humanoide apareceram. O motorista do ônibus desapareceu, e o ônibus foi gradualmente coberto pela escuridão. A mulher se levantou e se aproximou deles, e ela também é um membro das bruxas da torre. A Kagari não conseguia se mover por causa do que a mulher lançou sobre ela. Já o Takami se meteu no meio de tudo para tentar proteger a Kagari, mas a mulher o esfaqueou. Nesse momento, o nosso protagonista percebeu que tudo o que acontecia em seu corpo era transferido para a Kagari, mas isso só acontecia quando os dois estavam juntos. Ele também descobriu que a razão pela qual a Kagari era tão forte era porque o poder dela vinha de dentro dele, e o poder dela apenas aumentou quando eles fecharam aquele acordo. E por essa razão, a Kagari estava disposta até mesmo a sacrificar a sua própria vida apenas para protegê-lo. E de acordo com essa mulher, se o Takamiya quisesse salvar a Kagari, ele iria precisar dar mais poder a ela. E em seguida, a mulher pegou um objeto redondo e ele deveria engoli-lo para libertar o seu verdadeiro poder. E quando a mulher tentou fazer o Takamiya o engolir, o objeto explodiu, e a Kagari mostrou seu poder, mudando sua aparência e atacando a mulher de repente. E depois de receber alguns ferimentos devido ao ataque, a mulher decidiu recuar. E quando o Takamiya acordou, ele viu a Kagari inconsciente ao seu lado e imediatamente a levou para o hospital. Ele recebeu algo que parecia um doce do seu pai. Ele rapidamente o colocou no bolso e o escondeu na gaveta da mesa. E o dia do treinamento real em que o Takamiya vai aprender a usar magia finalmente chegou. E a primeira coisa que ele fez foi pular na frente da Kagari. E depois que ele pulou, ele ficou surpreso com a altura que ele conseguiu alcançar. Ela torna quem a usa muito mais leve, o permitindo se mover com muito mais facilidade. E a próxima coisa que ela lhe ensinou foi a voar usando a vassoura, o que surpreendeu o Takamiya. E por mais que ele tentasse replicar os movimentos da Kagari, ele não conseguia sair do lugar. Por isso, a Kagari decidiu levá-lo no voo para que ele pudesse se acostumar, até ele estar pronto para chamar a sua própria vassoura. No caminho para casa, eles viram uma mulher que parecia estar sofrendo bullying por outras 4 mulheres. O Takamiya queria ajudar, mas a Kagari não queria, porque eles não deveriam interferir nos problemas dos humanos que não tinham nada a ver com as bruxas mais. E devido ao grande desejo do Takamiya querer ajudar as pessoas, ele conseguiu pegar sua vassoura e montar nela para salvar a mulher. Mas ele não conseguia controlá-la, e por isso, ele esmagou o grupo de mulheres. As mulheres enfurecidas se aproximaram para o pegar, mas a Kagari já estava logo atrás delas. E para dar uma lição nessas mulheres, ela explodiu todas elas. E logo em seguida, disse ao Takamiya para tomar cuidado, pois ela descobriu que esse grupo de mulheres estavam fazendo apenas uma armadilha para ele. Essas mulheres eram inimigas, que também faziam parte das bruxas da torre. Depois disso, em um restaurante, as 5 bruxas da torre se reuniram para discutir como poderiam derrotar a Kagari. Elas pensaram em uma maneira, que em vez de lutando cara a cara com ela, elas apenas poderiam esperar o Takamiya ficar sozinho e aproveitar essa oportunidade para poder sequestrá-lo. No entanto, algumas delas acharam que isso não era possível, pois os dois estavam sempre juntos. Logo em seguida, chegou um outro membro das bruxas da torre, que já havia
havia lutado com a Kagari no ônibus, e ela queria trabalhar com eles para poder derrotar a Kagari e capturar o Takamiya. No dia seguinte, as bruxas da torre começaram a atacar novamente e se dividiram em dois grupos. Um deles foi para o Takamiya e os outros 3 lutaram contra a Kagari. E a mulher que trabalhava com eles planejou tudo o que fariam. Assim, o nosso protagonista foi pego e quando ele estava prestes a ser levado, um urso de pelúcia gigantesco apareceu de repente. Ele imediatamente pegou os 2 coelhos robôs. E assim, o nosso protagonista acabou sendo salvo por Kazumi, que no caso é a irmã mais nova de Takamiya. Ele ficou chocado ao vê-la ali, pois nem sequer conhecia o fato de que a sua irmã também era uma bruxa. E o adversário também usou um robô para lutar contra o ursinho de pelúcia da irmã do Takamiya. E um outro membro das bruxas da torre acabou de chegar para ajudar os seus companheiros de batalha. Então, a Kazumi trouxe à tona a verdadeira forma do seu animal de estimação. Ele ficou ainda maior que os seus 2 adversários, fazendo com que os 2 parecessem formigas e simplesmente pisou neles. Assim, os adversários foram derrotados e o Takamiya se apressou em ir até a sua irmã para pedir ajuda, pois estava preocupado e queria ir até a Kagari. Mas, para sua surpresa e alívio, ele a viu sentada na mão do urso de pelúcia gigante e lendo um livro como se nada tivesse acontecido com ela. A luta entre a Kagari e os 3 membros das bruxas da torre não foi mostrada, mas certamente as bruxas da torre que a enfrentaram foram apenas derrotadas. E o Takamiya também ficou sabendo que a sua irmã e a Kagari também tinham um acordo sobre o local e o dia em que o Takamiya deveria estar sob os seus cuidados. E por causa desse incidente, a Kagari decidiu que ela deveria viver com o Takamiya e dormir até mesmo na mesma cama, para que assim ela pudesse protegê-lo 24 horas por dia. Depois disso, em um certo dia, a Kagari foi até a casa do nosso protagonista sob seu plano de morar sob o mesmo teto que o Takamiya. Depois de ouvir suas explicações, os irmãos ficaram surpresos quando a mãe deles concordou imediatamente com a Kagari. Nisso, a mãe deles informou que a Kagari já era noiva do Takamiya, e logo em seguida a mãe deles falou sobre o tempo em que ela era amiga íntima da mãe de Kagari, e ambas concordaram que quando tivessem seus filhos, no futuro, as duas iriam fazer um casamento arranjado entre os dois. A Kazumi não concordou com isso, mas ela não pôde fazer nada a respeito, então a Kagari pegou o Takamiya e partiu. Quando chegaram à casa de Kagari, o Takamiya viu um prédio muito alto, e ele não conseguia acreditar nas coisas que ele viu dentro da casa. E quando chegaram ao quarto da Kagari, alguém estava esperando por ela. Isso a pegou desprevenida, e ela disse para o Takamiya para ir até o 12º andar, e fechou a porta do elevador. A sua visitante se chama Medusa, e também é um membro da Torre das Bruxas. A Kagari lutou com ela, mas ela também era tão forte quanto. Ao ver essa batalha acirrada, o Takamiya ficou preocupado e tentou entrar para ajudar a Kagari. Ele vestiu sua capa para se preparar, mas a porta do elevador pegou fogo e explodiu. Quando ele entrou na sala, ele imediatamente se aproximou da Kagari, mas ela cobriu seus olhos para protegê-lo do perigo. De repente, um aliado da Medusa assobiou, e a Medusa transformou a Kagari em pedra. O Takamiya não sabia o que fazer, até que ele viu um objeto no chão, que fez com que ele se lembrasse da bruxa, lhe dizendo que ele poderia libertar o seu verdadeiro poder. Ele hesitou em usá-lo, mas naquele tipo de situação, essa era a sua única opção. Então, ele imediatamente o engoliu. De repente, uma mulher de branco apareceu, e ela era a Princesa Branca, chamada Evermillion. A Medusa ordenou que os seus aliados os atacassem, mas todos foram derrotados pela princesa. A mãe de Kagari, que estava observando a visita e tomando seu café, ficou chocada ao ver que a sua casa foi destruída após esse ataque poderoso. E enquanto os 3 ainda estavam no topo, a Evermillion disse ao Takamiya a solução para devolver o corpo da Kagari de volta à vida. Ela disse que ele deveria beijar a Kagari, mas isso deixou o Takamiya incrédulo, e ele hesitou em fazer isso. A Princesa Branca também informou a ele que a razão pelo qual a Kagari perdeu a batalha foi porque ele não confiava nela o suficiente. Quando a Medusa acordou, a Evermillion também desapareceu ao mesmo tempo. Nesse momento, o Takamiya não teve escolha, a não ser seguir a Evermillion e imediatamente beijar a bochecha de Kagari. Os 5 lacaios da Medusa, que já haviam sido derrotados antes, correram para o atacar, mas a Kagari os deu uma lição e as bruxas da torre foram mais uma vez derrotadas. Em seguida, ela e a Medusa lutaram novamente, e dessa vez ela conseguiu derrotá-la, porque o Takamiya tinha total confiança nela. Quando o Takamiya acordou, ele estava na enfermaria do escritório, sendo monitorado pela Kagari. O Takamiya se levantou e rapidamente perguntou a Kagari se ela estava bem, e com os olhos cheios de lágrimas, ele lhe disse o quanto estava preocupado, e que ele achava que o que havia acontecido era apenas um sonho, mas ele ficou surpreso ao ver a Medusa e as 5 bruxas da torre, que sempre eram derrotadas pela Kagari atrás da cortina. Então a Kagari beijou o Takamiya, que ficou com o rosto vermelho, e logo lhe disse que ela fez isso porque ele a beijou antes. Enquanto isso, alguém ligou para Kazumi e disse que haveria uma reunião de todas as bruxas do workshop sob os cuidados de Kazane. Eles receberam ordens para procurar as bruxas da torre, que causaram problemas na casa da Kagari recentemente, e como a casa de Kagari foi destruída, eles voltaram para a casa do Takamiya e contaram à sua mãe que a Kagari iria morar com eles por enquanto. No dia seguinte, os membros do conselho estudantil e o furioso presidente do conselho estudantil tiveram uma reunião, porque eles não estavam conseguindo encontrar maneiras de separar a Kagari e o Takamiya. E o conselheiro do conselho estudantil também estava presente, e o presidente do conselho estudantil ordenou que eles encontrassem uma maneira para separar os dois, caso contrário, ele iria expulsar todos. E quando os dois entraram na escola, o seu professor, o Mikage, os chamou. Ele disse que tinha algo e os levou para o seu laboratório. O Mikage contou ao Takamiya sobre a situação de Kagari e também conversou com ele sobre os problemas que eles estão causando em sua escola durante todo esse tempo que eles estão passando juntos. Por isso, ele implorou ao Takamiya que ficasse longe dela, mas a Kagari se
opôs e disse ao professor que nada pode separá-los. Assim, o Mikage subitamente levou o Takamiya para uma dimensão diferente. Lá, ele falou sobre a coisa que o Takamiya engoliu para trazer à tona a princesa branca, chamada Evermillion, que no caso é de todos os milhões. Ele disse que haviam 5 selos no corpo do Takamiya, que foram usados para prender a princesa branca, mas um deles já estava quebrado quando ele engoliu aquela coisa. Por isso, também foi possível romper os 4 selos, um a um, e isso não poderia ser interrompido. E como Kazami foi designado para vigiar os movimentos do Takamiya, ela era a única que poderia fazer isso, mas atualmente ela ainda não sabia sobre a destruição do selo. Ele também disse ao Takamiya para ser grato à força da Kazami, porque graças a ela ele pode viver uma vida livre. Nisso, a Kagari apareceu de repente e atacou Mikage. Ela levou o Takamiya e eles voltaram imediatamente para o laboratório. No outro dia, a Kagari ordenou ao Takamiya para anunciar a todos os alunos e professores da escola para eles se reunirem. Quando todos se reuniram, a Kagari subiu no palco e começou a falar, e usando os seus direitos com o cargo mais alto do Conselho Estudantil, ela demitiu o atual presidente do Conselho Estudantil e o substituiu pelo Takamiya, e ela como vice-presidente. Esse foi o método usado pela Kagari para fazer com que não houvessem mais obstáculos para que eles fiquem juntos. Antes de voltar para casa, eles foram a uma loja de brinquedos e o Takamiya comprou algo. E quando o Takamiya estava prestes a pagar, a Kazumi o sequestrou enquanto atacava a Kagari. Eles partiram imediatamente, mas um grande dragão os seguiu e a Kagari estava a bordo. A Kagari os atacou e a Kazumi perdeu o controle, até que eles se chocaram contra um prédio e ambos caíram. E a Kagari imediatamente os salvou, e os 3 caíram num prédio que pertence às bruxas da oficina. Enquanto isso, os 5 lacaios da Medusa estavam planejando capturar o Takamiya, mas a Kagari ainda estava acordada. Eles esperaram pacientemente até o amanhecer, mas ainda não puderam executar o seu plano, porque a Kagari não dormiu até que eles mesmos caíssem no sono. A Medusa e seus 5 lacaios sabiam sobre a princesa branca, então a Kagari os escondeu na casa de Takamiya para que Kazumi não pudesse rastrear eles. Afinal de contas, se eles fossem pegos por ela, eles poderiam falar sobre a princesa branca. Quando o Takamiya entrou no banheiro, ele acidentalmente viu a Medusa e os outros tomando banho, e por vergonha, elas o atacaram. Mas Kazami estava bem ali e viu as bruxas da torre. Ela estava procurando por elas há muito tempo, e por isso foi rapidamente atacar as bruxas da torre, mas a Kagari a impediu de pegá-los. A Medusa veio ajudar a Kagari, e quando ela a mordeu, o Takamiya perdeu a consciência. Ele sonhou com as conversas entre Kagari e Medusa, enquanto ficava inconsciente. Quando o Takamiya recuperou a consciência, ele viu a transformação de Kagari após a sua fusão com Medusa, e eles começaram a lutar até que ela transformou o Kazami em pedra. A Kagari pensou que havia derrotado sua mãe, mas de repente ela a pegou depois que o efeito do poder da Medusa passou imediatamente sobre ela. E quando a Kazami estava presa a dar um soco em Kagari, o Takamiya fez com que elas trocassem de lugar, resultando em ele receber o soco e perder a consciência novamente. Quando ele acordou, ele e a Kagari estavam trancados, e ela lhe disse a mesma coisa que o professor deles, o Mikage, havia mencionado sobre os 5 selos em seu corpo. Basicamente, ela planejava derrotar a sua mãe, porque se eles a derrotassem, ela certamente se tornaria uma aliada deles. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Kazami estava presa a voltar, carregando a Medusa para torturá-la. Mas de repente, 2 bruxas da oficina chegam e levam a Medusa à força. Por causa disso, ela ainda não descobriu sobre a destruição de um selo no corpo do Takamiya. Um tempo depois, o Takamiya e a Kagari conseguiram sair da prisão. Tudo isso por causa da frustração do Kazami, que os mandou de volta para casa. Na escola, ao descerem as escadas, eles ouviram um barulho e foram rapidamente até lá. Quando chegaram à área, eles viram um grupo de pessoas usando fantasias de animais que estavam causando problemas. Eles estavam sendo perseguidos por essas pessoas, quando Touko tropeçou e o Takamiya voltou para ajudá-la. O líder desse grupo, Rini, aproximou-se dele e lhe entregou uma carta dizendo para ele ir à sua academia. A Touko mencionou ao Takamiya que ela viu o ex-presidente do Conselho Estudantil informando a Rini sobre o seu problema, e esse pode ser o motivo pelo qual esse grupo anda causando problemas. Nisso, vemos que a Kagari sabia que o líder do grupo era conhecido como Rini, a assassina de ursos. Tudo isso porque ela matou um urso chamado Luke Bear. Ao ouvir isso, o Takamiya decidiu ir sozinho se encontrar com a Rini na academia. Dentro do ginásio, haviam outros alunos que estavam torcendo para eles lutarem. Então a Rini se aproximou e derrotou o Takamiya. E quando ela estava prestes a lhe dar um outro soco, ele se lembrou do conselho dado por Kagari sobre como derrotar um oponente. Por isso ele foi capaz de evitar o ataque e reevitar o golpe da Rini. De repente, a luz se apagou e o grupo de Kuraishi veio buscar o Takamiya. E dessa vez, a Rini foi agredida por interferir na luta. A Kagari também veio e deu um soco bem dado na cara de Rini, a enviando diretamente para o mundo dos sonhos forçados. Assim, quando a luz se acendeu novamente, os amigos do Takamiya fizeram com que ele se posicionasse como vencedor, mesmo o cara estando literalmente desmaiado. Depois disso, a Rini descobriu que o presidente do antigo conselho estudantil e que eles também eram cúmplices no plano para aumentar a confiança do Takamiya em relação a todos. Um dia, a Kagari levou o Takamiya para um treinamento sobre como dominar mais o seu poder. Ela liberou chamas semelhantes a monstros para que o Takamiya lutasse contra elas. As chamas começaram a atacar o Takamiya, mas ele não conseguiu lutar adequadamente, porque ele ainda não havia liberado o seu familiar. Ele foi atingido com força, e Kagari imediatamente impediu que o seu monstro flamejante continuasse atacando o Takamiya. A Kagari estava prestes a parar o treino, mas o Takamiya não queria parar de treinar, pois ele queria muito ficar mais forte e não ser mais um grande pedaço de bosta protegido por ela. E para ajudá-lo, a Kagari o levou até a borda do prédio e o largou sem deixá-lo usar a vassoura. E a Kagari dessa vez queria o ajudar, o colocando em uma situação de perigo. E quando ele estava apenas a alguns metros do chão, a Kagari decidiu ajudá-lo. Mas de repente
repente, o Takamiya liberou uma enfermeira gigante como seu familiar. Ela deu um soco no prédio para o lado oposto, e depois disso o Takamiya enfraqueceu repentinamente, perdendo sua consciência e fazendo com que o seu familiar desaparecesse ao mesmo tempo. Enquanto isso, Kazane foi para um lugar com Rin, e eles viram a bomba que o seu inimigo usou para fazer toda a cidade de refém. Isso foi feito por uma mulher chamada Bruxa do Fim de Semana, e ela é uma bruxa da torre. Ela se reuniu com o Kazane, e todos pensaram que a Bruxa do Fim de Semana estava usando essa bomba para poder conseguir o Takamiya, mas eles acabaram descobrindo que a bomba era um assunto completamente diferente. Rapidamente, ela começou a explodir diferentes partes da cidade com essa bomba, e por causa disso, a Kazane enfraqueceu. O Takamiya e a Kagari deixaram a escola imediatamente e foram para a casa de Kazumi Rin. Lá ele conheceu Natsumi, a líder das 5 bruxas da oficina, que foram designadas para proteger a cidade inteira. E enquanto explicava a eles sobre as explosões que estavam acontecendo, a Natsumi disparou neles, mas o Takamiya e a Kagari imediatamente lhe deram um soco. No entanto, os tiros em Takamiya foram transferidos para a Kagari, fazendo com que ela se machucasse e perdesse a consciência. Todos planejavam agora esconder o Takamiya em um quarto, e como não podia fazer mais nada, o Takamiya levou a Kagari com ele. E quando a Kagari acordou, ela explicou ao Takamiya os possíveis motivos pelo quais eles foram aprisionados, e um deles foi a derrota de Kazane, e a Natsumi estava esperando a sua recuperação, enquanto se certificava de que as bruxas da torre não perderiam. Resumindo, a bruxa do fim de semana é forte, e se os nossos personagens principais não fossem escondidos, a bruxa do fim de semana provavelmente conseguiria levá-los. De repente, um ursinho de pelúcia caiu, e a mensagem da bruxa do fim de semana estava prestes a ser transmitida, mas a Kagari o destruiu imediatamente. Depois disso, os dois forçaram o caminho saindo da sala, e logo viram a cidade destruída pelas explosões. Por outro lado, a bruxa do fim de semana deu 30 minutos para que as bruxas da oficina levassem o Takamiya até ela, ou então as bombas presas em cada uma das bruxas explodiriam. E quando a Kagari e o Takamiya se aproximaram do seu destino, eles foram saudados pelo som da bruxa do fim de semana. Ela os atacou, e como eles não podiam usar magia, obviamente eles tiveram dificuldade para lutar adequadamente. Felizmente, devido à força do ataque físico de Kagari, ela ainda o derrotou. Depois disso, a Natsumi foi até a bruxa do fim de semana para negociar com ela a concessão de mais tempo, mas ela não concordou com o pedido. E quando o Takamiya e a Kagari chegaram ao local, ele se aproximou para pegar o contrato com ela. E antes que a bruxa do fim de semana pudesse detonar as bombas, o Takamiya havia concluído o contrato. Como resultado, as bruxas da oficina tiveram seus poderes devolvidos. Por causa disso, o Natsumi e os outros resgataram as bruxas das bombas e elas conseguiram derrotar a bruxa do fim de semana. O Takamiya, enfraquecido, acabou fazendo o mesmo de sempre, perdendo a consciência e acordando ao lado da Kagari. E quando a bruxa do fim de semana foi levada para sua prisão, ela detonou uma bomba comum e alguns dos seus aliados apareceram. E enquanto ela fugia, o nosso protagonista viu as outras bruxas da oficina serem atacadas. Então o Takamiya usou seu poder para curar seus companheiros, mas a Kagari foi forçada a colocá-lo para dormir, porque ele estava usando muito do seu poder, o que enfraquecia o selo. Ela cuidou dele até que a Tori chegou, e a Kagari pediu para que a Tori cuidasse do Takamiya. Enquanto isso, do outro lado da tela, a Kazumi lutou contra o aliado da bruxa do fim de semana, quando de repente a Medusa apareceu para ajudá-lo e imediatamente os oponentes foram derrotados. Após a luta, ela pegou seus lacaios e deixou na área. Já a Kagari pegou emprestada a arma de Atori e saiu imediatamente para se encontrar com a bruxa do fim de semana. Quando ela chegou lá, ela a atacou imediatamente e percebeu que estavam cercados por bombas. E apesar do perigo, a batalha continuou com a Kagari sem usar todo o seu poder, porque o Takamiya não estava ao seu lado. A única coisa que ela fez foi usar as roupas dele para poder acompanhar o poder de luta da bruxa do fim de semana. E quando ela quase derrotou a bruxa do fim de semana, a inimiga convocou monstros. E enquanto o Takamiya ainda estava inconsciente, ele sonhou com o passato de Kazumi e de repente conheceu Mikage, que lhe mostrou algo. E enquanto a conversa continuava, alguém os atacou de repente. E esse também era um aliado da bruxa do fim de semana. Por causa disso, a Mikage forçou o Takamiya a acordar para que ele pudesse sair dali, porque ele era o alvo do inimigo. Quando ele acordou, ele imediatamente perguntou a Tori onde estava a Kagari, mas antes que ela pudesse lhe responder, a Mikage ligou para a Tori e lhe disse que várias bombas foram plantadas pelo inimigo durante a evacuação. Quando o Takamiya soube disso, ele forçou a Tori a levá-lo para a Kagari. Enquanto isso, a Kagari estava ficando mais fraca e sendo mantida pelos monstros. Então a bruxa do fim de semana explodiu os monstros que prendiam a Kagari. Felizmente, o Takamiya chegou ao local, o que fez com que a Kagari recuperasse a sua força e fosse capaz de usar todo o seu poder. Ela lutou com a bruxa do fim de semana e a derrotou dessa vez, mas a bruxa do fim de semana havia pressionado o controle da bomba e o Takamiya pôde ver qual era o perigo que estava por vir. Então ele tentou usar o seu poder, mas só conseguiu enfraquecer. Então ele sonhou e se viu no lugar onde a Princesa Branca apareceu. E a Princesa Branca disse a ele que poderia atender o seu pedido de devolver as pessoas e prédios que foram afetados pela explosão, mas em troca disso ela iria querer a própria vida dele. O Takamiya não hesitou e usou o poder imediatamente, o que resultou na cidade sendo restaurada imediatamente à sua aparência anterior, mas em troca ele perderia sua vida. Depois disso, a Kagari se aproximou do Takamiya para impedi-lo. Ele disse que a Evermirion, ou a Princesa Branca, tirar a vida dela, ao invés da vida dele. Dito isso, a Kagari retornou imediatamente à sua forma normal, e quando o Takamiya estava prestes a se aproximar dela, a bruxa do fim de semana o esfaqueou. Ele retirou a faca e tentou atacar a bruxa do fim de semana, mas ele estava muito fraco e caiu no chão. Isso deu à bruxa do fim de semana a chance de escapar, e quando eles saíram, a Komori estava esperando por eles e pediu que eles fossem com ela, mas os dois começaram a brigar, e a bruxa do fim de semana perdeu imediatamente. Depois disso, o nosso protagonista foi procurado aí pela garota, e a Mikage também estava procurando, e a Kagari
Kagari também brotou e explicou toda a situação do Takemiya. Ela disse que não era possível que outra vida fosse usada no lugar, pois foi o Takemiya quem fez o acordo com a Evermillion. Por causa disso, a Mikage pensou em uma maneira de o salvar, e ela queria que o Takemiya fizesse o que fosse possível para salvar a vida da Kagari. Eles começaram a fazer isso com a ajuda da Atari, e a última coisa que o Takemiya tinha que fazer era beijar a Kagari. Ele a beijou na testa, mas isso não mudou nada, então todos pediram para que ele beijasse os lábios dela. O Takemiya estava tímido, mas para salvar a sua amada escudo humano, ele seria capaz de fazer tudo. No entanto, antes que ele fosse com tudo para os macios lábios dela, a respiração da Kagari voltou e ela acordou. Por outro lado, depois de sair da prisão, a Kazami foi direto para a localização de Komori e da bruxa do fim de semana. Então a bruxa do fim de semana descobriu que o seu inimigo não precisou de uma semana para recuperar suas forças. Em vez disso, o inimigo só precisou de 20 horas, mas ela decidiu ficar na prisão e deixar a Kagari e os outros enfrentarem os inimigos. E agora o Kazami queria descer a porrada na bruxa do fim de semana e na Komori. E como promessa é dívida, isso realmente foi feito. Depois de tudo isso, o Takemiya descobriu que a Evermillion prometeu algo a Kagari, que ela iria aparecer caso o Takemiya ficasse em perigo. E a Evermillion também confessou que não foi ela quem deu poder ao Takemiya, mas sim o próprio Takemiya que liberou seu próprio poder para colocar as pessoas e a cidade em ordem novamente. E após o incidente, eles continuaram vivendo em paz, até que em um certo dia, quando estavam indo para a escola, eles foram parados pelas 5 bruxas da torre, mas no fim elas acabaram sendo derrotadas, como normalmente acontece nesse anime.